Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, muito boa noite para vocês. Estou eu aqui mais uma vez para poder falar da palavra de Deus. Mas antes de começar a ler a palavra do Senhor, eu gostaria de orar, pela palavra, para que Deus ele possa estar falando ao meu, ao seu, ao nosso coração. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença para Te agradecer, Senhor amado, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado, Paizinho querido, pela oportunidade que o Senhor me dá, Senhor amado, de estar conversando contigo. Pai, quero Te pedir, Senhor amado, que o Senhor venha tomar a minha vida nas Tuas santas mãos. Senhor amado, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida nesse momento. Fala, Senhor amado, através desse seu humilde servo, aquilo que o Senhor quer para a Tua amada igreja. Revela a Tua santa palavra a nós, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, a palavra de hoje é lá em Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 13, que diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. E olhai, e não vos assusteis, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus ela foi lida, foi explanada. E para aqueles que conhecem essa palavra, talvez estejam falando assim: mas eu já li tanto essa palavra, já ouvi tanto sobre essa palavra. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo verdadeiramente os fins dos tempos. Aqui em Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 13, nós vamos começar a nos aprofundar em tudo que a Bíblia ela nos relata acerca dos fins dos tempos, que é nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Nós observamos que o amor das pessoas para o próximo também já se esfriou. Muita gente egoísta, tem muita gente hoje no nosso meio pensando somente em si.
pessoas querendo tirar proveito umas em cima das outras. Tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Quando nós lemos esse capítulo todo, esse livro todo de Mateus, capítulo 24, né, até o versículo 13, nós vamos observar que tudo se encaixa certinho, direitinho. O esfriamento, né, para com o próximo, as nações contra a nação, as guerras, os terremotos. Tem país que já tem terremoto, acontecendo terremotos. Quer dizer, tudo isso já vem se cumprindo. É a palavra de Deus se cumprindo. E agora, como se não bastasse todas essas coisas que a Bíblia nos relata, nos vem também agora essa questão de Covid-19, que é uma praga, né, que é uma doença que se espalhou pelo mundo e que ceifou com muitas vidas, né, tirou muitas vidas. Algumas pessoas podem falar assim: por que tudo isso está acontecendo? Por que Deus está permitindo que isso aconteça no nosso meio também, né? Meus queridos irmãos, há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo em Isaías, capítulo 26, versículo 20 e 21, que o versículo 21 fala da iniquidade, né? E a iniquidade no nosso mundo, as coisas elas têm acontecido de uma tal forma, né, que no outro vídeo que eu fiz, em Isaías 26, capítulo 26, eu falei da iniquidade porque teve uma cidade chamada Sodoma e Gomorra que ela foi destruída, né, por conta da iniquidade, por conta das inúmeras porcariadas que acontecia naquela cidade e que desagradava aos olhos de Deus. E apesar de nós vivermos hoje uma época diferente, né, mas nós estamos vivendo a mesma situação que o Sodoma e Gomorra viveu. E eu lá até falo, né, que com a diferença que Deus ainda não destruiu a cidade. Mas por quê? Porque nós vivemos hoje no tempo da graça. Deus tem dado a oportunidade a mim, a você, a nós, de fazer aquilo que João Batista pregou muito no deserto. Exatamente, arrependimento. O tempo da graça é para que nós venhamos a refletir sobre todos os acontecimentos, sobre tudo que está acontecendo e venhamos a nos arrepender. Primeiramente, aceitar a Cristo como seu único e eterno Salvador e também para nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas iniquidades. O tempo da graça nos dá isso, o tempo de arrependimento. Eu lembro de uma passagem que o Senhor Jesus Cristo viveu, uma situação que Jesus Cristo viveu, e isso lá na cruz, né, quando ele já estava pregado na cruz, prestes a entregar o seu Espírito ao Pai. Jesus Cristo tinha do seu lado direito e do seu lado esquerdo 2 ladrões. E a Bíblia diz que um deles reconheceu a soberania de Deus. Aquele ladrão virou para Jesus e falou: eu sei por que eu estou aqui. Eu estou aqui. O motivo de eu estar aqui é que eu pequei. Mas que pecado tem esse homem para estar aqui? Aquele ladrão estava se referindo ao Senhor Jesus. Eu estou aqui porque eu errei, porque eu pequei. E este homem,
por que ele está aqui? E ele vira para Jesus e fala para o Senhor assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vira para aquele homem e fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe por que Jesus tomou aquela atitude de falar aquilo para aquele homem? Porque ele olhou para o coração daquele homem e viu sinceridade. Ele olhou para aquele homem e viu naquele homem a sinceridade daquele homem. Quando ele disse que ele sabia por que ele estava ali, e ele reconheceu a soberania de Deus. Então é isso que o Senhor está requerendo de nós nesse momento. De mim, de você, de nós. É o arrependimento pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Então, povo de Deus, meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, chegou o momento de nós olharmos para o alvo. Chegou o momento de nós olharmos para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, e reconhecer a sua soberania. E dizer: Senhor, eis-me aqui. Quando você fizer isso, o Senhor ele vai te acolher, vai te abraçar e vai dizer para você: vem, meu filho amado. Vem, porque eu estou aqui para te receber. A palavra de Deus, ela diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando você começar a perceber que você sem Deus não é nada, que só o Senhor é Deus na sua vida e que não há outro além do Senhor, aí o Senhor ele vai cumprir com a sua promessa em abençoar. E eu não estou falando de bênção material, tá, gente? Eu estou falando de bênção espiritual. Porque eu aprendi ao longo dos anos que a bênção material é consequência. Até porque eu não tenho parte nesse mundo. Eu estou aqui apenas de passagem. A palavra de Deus, ela diz: de que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Então eu tenho que ir para a minha vida espiritual. As bênçãos materiais é consequência. Deus vai me abençoar, é uma consequência. Eu tenho que buscar pela minha vida espiritual, a minha vida com Deus. E aí, as demais coisas, o Senhor ele acrescenta. Então, povo de Deus, vamos tomar uma posição perante ao Senhor. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor ele acrescentará na minha, na sua, na nossa vida. Queridos amigos e irmãos, que o Senhor fale melhor a cada coração. Uma boa noite, que Deus abençoe hoje, amanhã e sempre.